Olá, pessoal! Estamos aqui de volta com o Movimento de Liderança Jovem. Eu, Thalita. Eu, a Rita. Eu, Léo. Aqui hoje para falar com vocês sobre um tema muito importante. Como ele vai ser um tema bem extenso, a gente vai dividir em duas partes. Então, hoje a gente vai fazer uma introdução e no próximo programa a gente vai fechar com chave de ouro. E o tema é... Hoje a gente vai falar sobre o apego e as posses. Então, vamos começar. E o que é o apego? Então, o apego é assim, é um pouquinho difícil de explicar, né, Ritinha? É um tema assim bastante amplo, né? Então a gente vai tentar aqui passar para vocês um pouquinho o que é, e aí com os exemplos, né, a gente vai tentar abrir mais a cabeça de vocês para isso. Vamos imaginar um exemplo bem legal da Monja Coen, que ela diz que o apego é assim. Imagina que você está com uma tesoura na mão, e aí você está segurando essa tesoura e na sua mão tem cola. Então, você vai ficar segurando aquilo com cola, tá? Então, sua mão vai estar grudada naquela tesoura. As duas mãos segurando a tesoura com cola, né? E aí, digamos que tem alguma coisa do seu lado que você precisa pegar. Só que aí... Uma pessoa te oferece uma caneta, vai. Então, e aí o que vai acontecer? Você não vai conseguir pegar a caneta, porque você está com as mãos grudadas naquela tesoura. Então, você está tendo apego sobre aquela tesoura, posse sobre aquela tesoura, porque você está grudado naquilo e não abre, né, caminhos para outras coisas. E o apego é bem isso, né? Você não percebe, mas quando você vê, você está tão colado naquilo que é difícil. Por mais que você queira aquela outra coisa que você está olhando ali, é muito difícil soltar, né? Sim, é difícil porque, assim, você tem medo daquela outra coisa nova, né? Você tem medo de perder aquilo que você está grudado. A gente acaba gerando esses medos e fica preso naquilo, né? De qualquer jeito, pode estar acontecendo um monte de coisa em volta de você, um monte de coisa vindo, e você está preso naquilo. Então, você continua preso naquilo. De uma certa forma, o apego ele acaba sendo o seu ponto seguro, né? A pessoa acaba vendo como ponto seguro. Por exemplo, você tem alguma coisa, você não quer perder aquilo, daí você acaba ficando apegado a essa coisa. Aí, por exemplo, você está segurando essa tesoura. Às vezes, mesmo que você quer pegar a caneta, você tem medo de perder a tesoura e a caneta. Aí você acaba segurando a tesoura, às vezes, intencionalmente, por querer. Sim, e aí você acaba que só tem aquilo, né? Por mais que você tenha aquilo, você só tem aquilo, você não vai ter as outras coisas. De certa forma, é como se a gente estivesse procurando, né, algo fora da gente, né? A felicidade, ela não está em você mesmo, né? Toda aquela coisa que a gente fala de você se conectar com você mesmo, de ter a consciência do que é você, de certa forma, rola uma insegurança mesmo, né, de perder, e você fica buscando essa felicidade, as coisas do lado de fora, nas coisas, nas pessoas. Sim, e aí você se apega a essas coisas e é como se aquilo fosse a sua vida, né? Como se não tivesse mais espaço para nada. Então você pode até se sentir confortável com tudo aquilo, só que ao mesmo tempo você está deixando de experienciar outras coisas, né? De experimentar outras coisas e que outras coisas cheguem na sua vida também. Coisas que podem ser muito melhores do que aquela que você tem, só que você está tão apegada que não abre esse espaço. O apego é uma coisa que todos nós temos, né? Com tudo. E é aquela coisa de você buscar preencher o vazio que você tem, às vezes, né? Todo mundo tem um vaziozinho ali dentro da gente, que é essa falta mesmo de buscar o interior, né? E daí a gente quer preencher esse vazio com alguém, com uma outra pessoa, ou com essa outra coisa. A gente acha que a gente vai ser mais feliz se a gente tiver aquilo na nossa vida. E daí entra aquilo que o Léo falou, né? De você criar ali um porto seguro, você não querer soltar aquilo por medo, né? De você perder. Sim, só que esse medo de perder, ele atrapalha, né? Porque você acaba ficando preso naquilo. Então, uma coisa que a gente tem que lembrar e que a gente vai falar bastante aqui é a questão que a gente nada nesse mundo é nosso de fato, né? A gente tem que lembrar que quando a gente sair aqui desse mundo, a gente não vai levar nada. Então, nada que seja material e nenhuma pessoa também é nossa.
né? A gente tem que ter essa consciência que só nós, né, o nosso interior, que é a gente em essência. O resto é assim, é daqui desse mundo e a gente não vai levar. Então, a gente não pode ter posse sobre nada. E fala um pouquinho aí, vocês, sobre os exemplos aqui, né, de posse que a gente tem. Então, por exemplo, um exemplo de apego, né? Às vezes você está muito apegado à sua namorada, assim, por exemplo, você não deixa, acaba com medo de perder ela, você não quer deixar ela sair, não quer deixar ela ir com os amigos dela, sem você estar do lado, essas coisas. Isso acaba sendo, de uma certa forma, um ciúmes, né? E é o apego também. Por quê? Porque você tem medo de perder. Só que, se você perder, sua namorada, no caso, é porque, às vezes, vocês não precisam estar juntos. Por exemplo, às vezes você acha que você precisa daquilo, sem aquilo lá você vai morrer. Isso aí acaba sendo um apego, que você acha que você não consegue viver sem aquilo. Aí você segura a outra pessoa, né? E aí criam-se campos que vai fazer até com que vocês se afastem, né? Porque uma vez que você tem posse sobre alguma coisa e você não tem essa consciência que essa coisa, esse material ou essa pessoa não é sua, as forças começam a atuar de maneira para mostrar para você que você não tem aquilo, né? Elas vão tentar tirar aquilo de você. Então, começa, por exemplo, né, pessoas que têm muito apego ao dinheiro. Elas têm muito prejuízo também. Então, acontece várias coisas na vida dela para que elas, entre aspas, né, gaste esse dinheiro. Porque quanto mais apego você tem, mais você vai distanciar aquilo de você. E o importante é a gente lembrar que esse apego ele está diretamente ligado aos nossos modelos, né, ao nosso campo. Então, às vezes, isso que você estava falando, né, tá? Às vezes, o seu campo, o seu modelo vamos falar de dinheiro, vai. Às vezes, o seu modelo é para você ganhar R$1.000 por mês. Você tem esse modelo de ganhar R$1.000 por mês. E só que você tenha um apego por esse dinheiro, por tudo isso. E se você ganhar mais do que isso, você vai acabar perdendo isso. Sim, porque o seu modelo, né, de mim, então você tem apego sobre aquilo que você quer ficar segurando, só que ao mesmo tempo acontece várias coisas que vai fazer com que aquilo não fique para você, né? E aí, por mais que até você consiga ganhar mais, se você tem esse modelo, né, essa posse em cima disso, vão acontecer situações que vão fazer você voltar para isso, né? Então, é sempre assim, quando a gente tenta segurar muito uma coisa, o mundo tenta arrancar isso da gente, e quanto mais apego a gente tem, menos a gente atrai, porque essa energia da posse não deixa com que outras coisas cheguem. Então, uma vez que você tem posse sobre o dinheiro, você nunca vai ter muito dinheiro. Exato, porque se você tem aquele apego, se você tem aquilo de, eu tenho esse dinheiro, você quer apertar, aquilo quer dizer o quê? Você levanta a coluna do não, você levanta o semelhante contrário de que você não tem aquilo. Exatamente. Porque se você tivesse, você não ia precisar ficar apertando a pessoa, sim, ficar segurando, né, as coisas. Simplesmente aquela frase, né? Clichê, mas quem ama, liberta, né? E é exatamente isso. Porque quanto mais a gente liberta as coisas, mais elas vêm pra gente. E agora a Martinha acabou de chegar aqui, ela quer falar um pouquinho com vocês. Oi, gente. Tudo bem? Então, falando assim um pouquinho sobre esse apego, eu acho que assim a questão principal do porquê a gente sente apego às coisas é porque a gente não tem aquilo dentro da gente, a gente não olha para dentro, sabe? A gente sempre quer buscar no fora. Então, o que a gente não tem dentro da gente. Então, a gente acaba querendo se apossar de tudo para conseguir se manter feliz. Porque eu acho que o principal ponto que todo mundo busca e nem sabe direito é a felicidade. E aí você acaba achando que você ter as coisas isso vai te fazer feliz. Só que, na verdade, as coisas não são assim. Então, você acaba se voltando só para fora e esquece de olhar o seu eu interior. Então, eu acho que é sempre importante você olhar para dentro e ver que a felicidade, as coisas que vão te fazer bem estão dentro de você. E, assim, essa questão de... quando a gente fala não ter posse, não é não ter aquilo, mas é não se preocupar caso você não tenha, né? É uma coisa que às vezes confunde nossa cabeça e fala assim, você não tem apego, então eu vou sair dando dinheiro, jogando dinheiro, né? Jogando dinheiro no lixo. Não.
Você tem que ser consciente disso. Mas, assim, é você não se preocupar caso você perca aquilo. Isso mostra que a gente não tem posse, né? Quando a gente perde, que a gente vê. Então, se você não liga se aquilo sair de perto de você, quer dizer que você não tem posse sobre aquilo. E tem também aquela questão, né? Aposto que todo mundo aqui, quando era menor, já sentiu aqueles ciúmes dos pais, né? Ciúme dos irmãos, aquela briga quando o pai vai lá, dá mais atenção para um irmão ou para outro. Isso também é uma forma de apego, né? Sim, isso é como se a gente tivesse posse sobre os nossos pais. Então, na verdade, na nossa cabeça, é como se a gente não pudesse compartilhar eles, né? Como se fossem só nossos e a gente não pudesse dividir eles, por exemplo, com um irmão, né? Ou, sei lá, com a outra pessoa da família. E isso acontece bastante com amigos também, né? Às vezes a gente tem um grupo de amigos e aí a gente vê esses amigos saindo com outras pessoas e bate aqueles ciúmes. Isso é ter posse sobre os amigos também. Falando nisso, até lembro de uma situação de quando eu era pequena, que eu tinha saído para jantar, assim, a minha família e uns amigos dos meus pais, e eles tinham 2 filhas, que tinham mais ou menos a minha idade, a dos meus irmãos, assim. Só que aí, essa menina, que era filha do casal, elas começaram a brincar muito com meu pai, sei lá, uma ou outra, não lembro. Só que eu fiquei com muita raiva dela. Eu fiquei com raiva dela e do meu pai. E eu falei, tipo, nossa. Nem sei o que passava na minha cabeça. Sei que eu comecei a chorar. Voltei pra casa e fiquei chorando a noite inteira. Aí meus pais viram que eu fiquei chorando. Daí eles falaram, o que aconteceu? Por que você tá chorando, né? Aí eu falei, tipo, é porque ele deu muita atenção pra ela. Ah, Martinha. Só que, assim, eu era muito pequena. Mas é só pra vocês repararem que, assim, é um modelo que tá tão... forte na nossa sociedade que desde que a gente é pequeno, que você nem tem consciência sobre as coisas direito, você já faz e você nem sabe o porquê, mas você faz. E às vezes isso é criado, muitas das vezes, isso é criado pelos nossos próprios pais, né? Às vezes eles ficam naquela hiperproteção, aquela coisa aí, e né, a gente cresce, a gente depende dos pais quando a gente é pequenininho, né? Então a gente acha que é aquilo, né? São deuses e tal, e a gente fica com aquele medo de perder. E às vezes nem é uma hiperproteção assim, então, porque meus pais sempre me trataram de algum jeito como se eu pudesse perder eles. Não é em relação a eles, mas assim, eles me trataram assim diante de outras situações, e quando chegou essa situação que tinha um modelo, digamos assim, parecido, eu enxerguei como se eu pudesse perder eles, porque eu estava achando que outra pessoa tinha, entre aspas, mais meu pai do que eu. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também com quem a gente fala, o que a gente fala para as outras pessoas, né? Porque isso pode acabar gerando e fortificando o modelo do apego nelas. Exatamente. A criança, né, ali ela não tem culpa, ela não sabe o que está acontecendo. Mas isso vem do campo que os pais, né, jogam em cima da criança. Então, a criança ela vai aprender com as atitudes dos pais. Então, se os pais, desde pequeno, têm essa posse sobre a criança, quando ela crescer um pouquinho, ela vai começar a apresentar essa posse sobre os pais. Vamos falar um pouquinho dos tipos de apegos e posse, que, na verdade, a gente vai falar bem sobre esses tipos no próximo programa, mas vamos citar aqui um pouquinho. Sim, só para dar um gostinho assim do que a gente vai falar. Então, a gente deu alguns exemplos aqui, né, de apego material, de posse sobre pessoas. Então, a gente dividiu em alguns tipos aqui, que são a posse da própria imagem, né, que é assim, posse sobre você mesmo e o que você aí representa. Também a imagem que a gente tem das outras pessoas, né? Então, não só em relação a gente, mas a gente também pode ter essa posse sobre o que aquela pessoa é, né? Não da pessoa em si, mas o que ela é e representa pra gente. Às vezes a gente fala, poxa, aquela pessoa é tão chata, e você gruda nessa informação, né? E às vezes a pessoa nem é tão chata, mas aí você repete tanto aquilo que a pessoa é chata, que a pessoa pode até ser legal, mas ela não consegue ser legal com você, e você também não consegue enxergar, e você fica naquela coisa, né? E aí fica remoendo aquilo, né? É. E a gente tem também o apego material, né, que eu acho que é um pouquinho mais fácil de entender, a gente deu alguns exemplos aqui. O apego emocional de sentimentos, né, então é quando você se apega a algum sentimento específico, alguma situação que aconteceu e você fica preso naquilo. Também a gente tem o apego sobre o passado ou o futuro, alguma época que você viveu ou algo que você quer no futuro, então você se apega àquilo e não enxerga mais nada.
E tem aquelas pessoas ainda que continuam usando as roupas, né, dos anos 80. Sim, que fica tão preso naquilo que você fala, né? Essa pessoa realmente está presa, né? Parece sair assim, de um filme daquela época. Aquele programa que muda de roupa, que pega a pessoa e faz toda uma revitalização lá na pessoa. Sim, aí é muito pega legal. aquelas pessoas que usam ainda cabelo dos anos 70. A roupa tá mais velha que tá praticamente andando sozinha, a pessoa tá usando o que ela acha, né, que aquilo, que sei lá o quê. Então, é realmente isso, assim, esses programas mostram bastante isso. E o último tipo aqui que a gente separou é a aposta sobre as pessoas, né, que a gente também já deu alguns exemplos aqui. Mas no próximo programa a gente vai falar um pouquinho mais. Martinha, então a gente já está chegando no final aqui. A gente tem uma surpresa hoje, mas antes disso a gente vai dar alguns recadinhos aqui. Sim, a gente queria muito que vocês enviassem e-mails contando, perguntando para o arrevelacão.mlj@gmail.com. Sério, gente, é muito importante para a gente isso. A gente já ficou muito feliz com alguns que a gente recebeu. Entra no YouTube, né? Curtam a nossa rádio, porque isso é muito importante, né, gente? Rádio A Revelação. E se vocês puderem mandar para a gente, por favor, no e-mail o número do WhatsApp de vocês, para a gente adicionar no grupo que já está criado e tem várias coisas legais. Está muito gostoso o grupo. Em breve, a Ritinha vai falar aqui. Fala com animação. Com animação mais? A gente vai fazer, gente, preparem-se, um podcast que vai ser sensacional, vai facilitar muito para vocês ouvirem. Vocês podem ouvir a gente no ônibus, no carro, viajando, onde vocês quiserem, até no avião. E a gente vai também fazer o nosso Insta, o Face também. Não, vai ser um arraso, sério. Se preparem, porque vocês vão ficar viciados no celular. Zoeira, gente, vício não faz bem, entendeu? Olha o apego, hein? Olha o apego. E agora a nossa surpresinha para fechar o programa. A gente vai ler um texto agora para vocês sobre o apego da Carla Poletti Schmidt. Vou ler aqui com a Tá. Então, o que significa eu me apegar a algo? Todos nós vivemos apegados a uma realidade que vivemos no passado ou a um medo de algo que possamos viver no futuro. Ou estou aprisionada à infância que tive, às crenças, valores e hábitos que meus pais me passaram. Ou ainda, eu vivo amedrontada com tudo o que posso viver. Eu vivo com medo do que possa acontecer comigo ou ainda com as pessoas que eu amo. Isso faz com que nós não percebamos o presente, pois estamos aprisionados a um mundo que nós próprios criamos. Se eu tive um pai muito rígido na infância, muitas vezes ainda carrego este pai comigo. Na hora de me expressar, ouço a voz dele me censurando, ou ainda o projeto nos homens que conheço, e percebo todos como sendo muito rígidos. Por quê? Porque eu estou apegada àquela imagem. Eu estou apegada à identidade de uma garota assustada, que por mais sofrimento que me traga, é a que conheço, e é que me faz me reconhecer como um ser. Somos tão apegados a esta realidade interna que construímos que para mantê-las nós distorcemos, omitimos ou ainda generalizamos aspectos da realidade, dos outros e até de nós mesmos. Isso faz com que nossas experiências sejam vividas basicamente da mesma forma, e aí repetimos para nós. Por que isso sempre acontece comigo? Por que as coisas não mudam? A pergunta correta seria: a que eu estou tão apegada? Que eu preciso repetir mais e mais vezes a mesma experiência? Será a uma crença, a uma pessoa do passado ou ainda a uma ilusão do futuro? Provavelmente há um pouco de cada uma destas coisas, pois tudo isto, em algum momento, foi necessário e me ofereceu um suporte para viver, mas agora talvez eu não precise mais disto. Talvez eu possa me desapegar da ideia que tenho a respeito de mim, dos outros e do mundo. Talvez eu possa mergulhar no vazio do não saber, para que, de fato, comece a viver. Assim, talvez eu possa perceber que cada pôr do sol é único, que cada experiência traz em si algo novo, pois, de fato, nada está como estava há um segundo atrás. Pois a cada momento eu, assim como todo o universo, estou em profunda transformação, e assim posso começar a viver na única realidade que existe, que é o aqui e agora.